Bem, o nosso programa de mestrado profissional da IPGE, ele tem cerca de 20 e poucos anos agora. Ele nasceu com os campos de finanças e economia empresarial. Isso refletia muito uma necessidade do Brasil e digamos assim, do Rio de Janeiro na época, né? O mercado financeiro aqui do Rio, a necessidade das empresas também em ter economia aplicada. E aí, ao longo do tempo, até em períodos recentes, como reflexo de necessidades aqui mais atuais aqui do nosso país e da nossa cidade, enfim, do nosso estado, a gente tem linhas novas. Então, começando com regulação e políticas públicas, depois economia da infraestrutura e agora a mais recente que a gente está lançando, que é a parte de ciência de dados aplicada à economia. Tá? Então, a gente busca refletir assim, a necessidade do país, do estado e da nossa cidade, da interação com a sociedade e também o impacto de novas tecnologias, novas técnicas e tudo mais, né? Então, economia da infraestrutura, por exemplo, é uma necessidade do Brasil. A gente tem deficiências assim seríssimas ainda, por exemplo, em saneamento básico. A gente está no nível europeu de 100 anos atrás, uma coisa dramática. Temos coisas a melhorar ainda em infraestrutura de transportes, logística e também no setor de gás natural e energia elétrica, né? E a gente sentia uma carência de conhecimento econômico especializado e que pudesse ser aplicado pelos profissionais nessas indústrias, né? Esses setores tradicionalmente são dominados aqui no Brasil, entre aspas, por bons engenheiros e bons advogados, pessoas com muita especialização em seus campos, né? Que conhecem essas indústrias também, mas a gente sempre sentiu uma carência de conhecimento econômico de alto nível. Então acho que a IPGE faz um papel, continua fazendo seu papel fundamental de prover esse treinamento para esses profissionais e, enfim, aproveitando essas tendências, né, a necessidade que a gente tem de infraestrutura e uma recuperação que a gente, no caso específico do Rio de Janeiro, que a gente espera para o nosso estado, nossa cidade, em termos de, né, voltar a ser uma capital da energia no Brasil, né, por exemplo. Então, atualmente, uma demanda muito grande por profissionais que sejam capazes de lidar com grandes bases de dados e saibam usar métodos matemáticos para extrair informação desses dados. De um lado, há também uma falta grande de profissionais que entendam os problemas econômicos que estão associados a alguns tipos de dados. Por exemplo, empresas de crédito, de seguros, de varejo eletrônico, têm questões que são específicas, que requerem entendimento de economia para que as decisões sejam tomadas de maneira correta. O mestrado profissional em Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas abriu essa nova linha de pesquisa em ciência de dados aplicada à economia para suprir essa lacuna. Ou seja, entende-se que não basta entender de matemática ou ter um bom conhecimento sobre bases de dados se os modelos que estão sendo utilizados sobre essas bases de dados não têm uma compreensão completa dos aspectos econômicos que estão associados às questões. O mestrado, então, essa nova linha de pesquisa tem o objetivo de suprir essa lacuna. Existe uma demanda muito grande de soluções em economia, ou seja, existem linhas de pesquisa em economia que estão avançando de maneira muito rápida, demandando cada vez mais aplicação dessas técnicas, né? Seja em infraestrutura, seja em finanças, seja em economia comportamental. Então, o que se percebe é que cada vez mais existem linhas de pesquisa, artigos, questões em economia que estão sendo respondidas com o uso dessas técnicas. E do ponto de vista do mercado, existem questões econômicas que, se não forem levadas em consideração na hora da tomada de decisão e do uso desses modelos matemáticos, vão gerar decisões erradas. Com uma maior disponibilidade de dados presentes, né, no nosso dia a dia, os agentes econômicos passam a modificar o seu comportamento, o que também é motivo de análise pelos economistas. Por exemplo, um regulador que passa a ter acesso, falando um pouquinho da parte da regulação, né, um regulador que passa a ter acesso a um maior conjunto de informações, né, sobre as empresas que estão sendo reguladas, ele pode utilizar essas informações como instrumentos, né, para fornecer os incentivos corretos. Então, por exemplo, na área de infraestrutura, tanto na distribuição de energia, quanto no próprio distribuição de água, né, com saneamento, na área de saneamento, vem se adotando recentemente medidores inteligentes, tá certo? Então, com esses medidores inteligentes, as empresas passam a ter acesso, né, às reais demandas do consumidor, como também o próprio regulador passa a ter acesso ao tipo de serviço que vem sendo prestado por essas empresas. Então, isso tudo faz parte, né,
dessa evolução da ciência econômica. Então, no curso nesse mestrado profissional de Economia e Finanças, né, ele se propõe a fornecer tanto uma sólida base teórica para o aluno, para entender como os agentes econômicos interagem entre si, como também, né, busca com que o aluno desenvolva ferramentas de análise, né, dos dados que estão disponíveis cada vez mais para a sociedade e possa, através, né, dessa correta análise dos dados, propor, né, soluções e políticas que venham a aumentar o bem-estar social, né.